Glória a Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. A gente vai ficando mais velho, mas vai faltando bolso. Irmão. Tem que trocar os. Glória a Jesus. Hoje, os nossos dois estudos, hoje e na próxima semana, falam da glória de Deus, do caráter de Deus. Quão bom é chegar num culto e sentir a glória de Deus, não é? Saber que Deus está presente, saber que Deus já nos visitou, sentir essa glória, essa presença gloriosa do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, no versículo tema do nosso estudo, Romanos 11, capítulo 11, versículos 33 em diante, 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36, que diz: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento, por gentileza, meus amados irmãos. Nós vamos, sem delongas aqui, entrar no nosso estudo de hoje e desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Glória de Deus, caráter de Deus é o tema dos nossos próximos estudos e, com a ajuda de Deus, nós vamos buscar conhecer um pouquinho mais, entrar um pouquinho mais nesse assunto que é tão essencial na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja. Conhecermos, aprendermos a reconhecer a glória de Deus e conhecermos o caráter de Deus para podermos confiar mais nele, para podermos servir a Ele com mais fidelidade. Glória ao nome do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. Isaías, no capítulo 43, e o versículo 7, ele fala que todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. Paulo, aos Colossenses, no primeiro capítulo e no versículo 16, da mesma forma, afirma a mesma coisa. Tudo foi criado para a glória dele. E quando nós falamos de glória e de caráter, nós estamos reconhecendo e celebrando essas verdades na nossa vida, nas nossas doutrinas e também buscando ensinar a outros. Porque quando nós vivemos como quem conhece de verdade o caráter de Deus, a sua vida ensina, meu irmão. A sua vida ensina, minha irmã. Quando nós vivemos como quem conhece a glória de Deus, sabe reconhecer a glória de Deus em determinadas circunstâncias e situações da nossa vida, quem sabe viver para mostrar a glória de Deus aos outros, ao mundo, ou até mesmo aos irmãos dentro da igreja, a sua vida ensina, meu irmão. A sua vida ensina, minha irmã, para a glória do nome de Jesus. Deus quer isso, que nós demonstremos, que nós brilhemos a glória dele. Deus quer isso. Deus separou um povo inteiro, uma nação inteira, para brilhar a glória dele entre todos os homens. Deus separou a nação de Israel com o intuito de que eles glorificassem a Deus, mostrassem a glória de Deus dentre os povos. Assim também é com a sua vida, assim também é com a igreja do Senhor Jesus Cristo. É comigo, é com você, é com o Senhor, é com a senhora, é conosco, é com os jovens. Deus quer mostrar a glória dele através de nós. Glória ao nome de Jesus. E como é que a gente faz isso de maneira efetiva? Como é que a gente expressa a glória de Deus? Como é que a gente expressa o caráter de Deus se tantas vezes
a gente nem entende o que isso significa. Como é que a gente pode ensinar algo que nem nós, às vezes, temos consciência ou entendimento a respeito? Pois o intuito desses estudos é trazer a nosso conhecimento, ao nosso entendimento um pouquinho mais, porque esses dois juntos, né, a glória e o caráter de Deus, são aspectos muito importantes da nossa fé, irmãos. Nós necessitamos de experimentar, de provar a glória de Deus na nossa vida todos os dias e conhecer o seu caráter para que nós possamos servi-lo cada dia mais, cada dia melhor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Jó escreve assim, no capítulo 26, e versículo 14, está aí no seu estudo: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Na linguagem de hoje atualizada, que eu mesmo criei agora para você, Jó está dizendo assim, olha, a glória de Deus é bem maior do que o que você já experimentou, meu irmão. A glória de Deus, minha irmã, já é bem maior do que aquilo que você, a senhora ou o senhor, já viveu. Nós provamos só um pedacinho da barra, da orla do vestido dele, mas tem mais. Se nós conhecermos a ele, chegarmos mais perto dele, entregarmos nossa vida mais a ele, tem mais. A glória de Deus é inesgotável, é inefável, não se consegue explicar. O que nós começamos a viver como igreja aqui na terra é só um pedacinho do que tem para nós quando nós chegarmos diante dele e o vermos como ele é, olharmos a ele face a face. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a glória de Deus tem vários significados. E a palavra glória, ela pode significar satisfação pela realização de algo importante ou admirável, reputação, fama, alcançada por alguém ou por algo, ou a exibição pública de honra ou triunfo. Na religião ou na fé, a glória pode ser usada para se referir ao esplendor divino ou à majestade de Deus. O pastor Will, quem compilou esse estudo, quando ele estava ministrando para nós, os pastores, nas nossas reuniões de pastores, ele disse assim: a glória de Deus é o selo da autenticidade de Deus. Em outras palavras, quando a gente está numa circunstância, numa situação ou num ambiente e a gente vê, sente a glória de Deus, é a autenticidade, é o carimbo de que aquilo ali não é falso, é Deus movendo ali. É a mão de Deus trabalhando ali, é Deus movendo no meio do povo dele ali, glória ao nome de Jesus. Então esse selo de autenticidade de Deus é a sua glória, glória ao nome de Jesus. No cristianismo, a glória de Deus é descrita como a manifestação da sua presença e o poder associado à ideia de santidade e perfeição, glória ao nome de Jesus. No Antigo Testamento, esse tema é ligado aos grandes feitos e às manifestações de Deus na natureza. Exemplos bíblicos. A criação, né? A criação demonstra a glória de Deus, né? O poderio de Deus, a glória que Deus tem. A criação demonstra tudo isso, irmãos, né? O salmista escreveu que os céus manifestam a glória de Deus, né? Quem criou os céus? Foi Deus. Então a criação de Deus manifesta a glória de Deus, né? Então existem eventos, situações que Deus mostra a sua glória.
alguns milagres ou intervenções no mundo, na vida de pessoas. Exemplos bíblicos. Moisés, né? Ele chega, está pastoreando as ovelhas do seu sogro, e daqui a pouco ele olha um bucho, uma sarça, e o negócio está pegando fogo, mas não está se consumindo. A glória de Deus se manifestando ali. Glória ao nome de Jesus. Outro exemplo, né? Moisés é chamado para subir ao Monte Sinai, para ter uma entrevista com o Senhor, um face a face com Deus, né? A glória de Deus manifestada ali também, naquela situação, naquele momento histórico da vida de Moisés, mas também da vida do povo de Israel, né? Daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que essa manifestação de Deus para Moisés na sarça é algo mais íntimo, pessoal, de Moisés com Deus, ou de Deus com Moisés. Tem vez, irmã, que Deus se manifesta para você e para você somente. É só você que vai enxergar a sarça e ela não vai se consumir. Está pegando fogo, mas não está consumindo. Tem milagre acontecendo, mas Deus está falando é com você. Deus está se manifestando na sua situação, na sua vida. Às vezes tem até um companheiro, uma companheira do lado, mas eles estão ali prestando atenção em outra coisa, estão preocupados com alguma outra coisa. Mas Deus está falando com você, Deus está mostrando para você. É você e Deus, é Ele falando no seu íntimo. Glória ao nome de Jesus. Mas tem hora que ele quer falar com um número maior de pessoas. Aí ele faz o pico do monte fumegar. Aí ele muda a maneira de se manifestar a glória dele. Glória ao nome de Jesus. A expressão que é usada no Antigo Testamento, no hebraico, é kavod, para se referir a esses aspectos da glória de Deus: majestade, grandeza, dignidade, presença real. O kavod de Deus é uma manifestação da sua natureza santa e poderosa, é a expressão de sua presença real no mundo. Parênteses. Posso te convidar comigo aqui a pensar e vibrar só um minutinho? É tão bonito o idioma português e às vezes o inglês ou alguns outros idiomas, que eu acredito que isso aqui é uma pesquisa feita em vários idiomas, conhecendo bem o pastor Will, e como o idioma consegue colocar algumas expressões e algumas palavras para se referir a essa coisa gloriosa, a glória de Deus. Agora, melhor do que colocar isso em palavras, irmãos, é você viver isso aí, é nós vivermos isso aí. Olha, pastor, eu quero dar um testemunho. Eu não tenho palavras para testemunhar o que Deus fez comigo, mas Ele moveu a mão, o milagre me alcançou, eu vi a glória de Deus. Eu não sei descrever para você, irmão, eu não sei descrever para você, irmã, mas eu vi a glória dEle. Ele moveu, o negócio moveu, a coisa que era impossível de se mover, Ele colocou a mão e tirou. Essa é a glória de Deus. Talvez eu não consiga escrever isso, mas eu vi, eu presenciei. Glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia! Já no Novo Testamento, Deus também relaciona com essas questões macro da sua manifestação, de maneira mais abrangente, porém é maiormente marcada pela manifestação do caráter de Deus na vida e ministério de Jesus, através de sua vida, morte e ressurreição. Então nós vemos aqui, o pastor Wilson está pontuando aqui que existe manifestações da glória de Deus no Antigo Testamento, mas ela não cessa, ela segue também no Novo Testamento. De maneiras distintas, mas a glória de Deus continua presente, fazendo, se mostrando, se revelando ao seu povo. Glória ao nome de Jesus. Olha aí o que João escreveu no primeiro capítulo, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua
Jesus é a própria glória de Deus revelada para você e para mim. Glória ao nome de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, é a glória de Deus. João 17, versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti mesmo com aquela glória que tive contigo antes que o mundo existisse. Jesus é a glória de Deus. Antes de você e eu sermos, antes de eu e você sermos criados, antes de eu e você, ou a história começar, Jesus já era cheio de glória. Jesus já era a própria glória. Jesus já estava lá no princípio com Deus. Glória ao nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que é superior a todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Para quê? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Até em confessarmos que Jesus é Filho de Deus, até em confessarmos que Jesus é Senhor, glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. No hebraico, o Antigo Testamento, se usa o termo kavod. No Novo Testamento, o termo é doxa. A Septuaginta, que os irmãos sabem, é a versão grega do Antigo Testamento, é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Ela apresenta esse termo vez e vez. Ela traduz o kavod, que significa a glória de Deus, em doxa, que é uma palavra grega, né? Em alguns exemplos bíblicos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 6, Paulo menciona que Deus usou a fraqueza dos apóstolos para revelar a sua glória, né? Ele usa as coisas pequenas, as coisas vis, vãs, para demonstrar a sua glória. Aquilo que não era possível para o homem, para Deus é. Olha aí a glória de Deus sendo demonstrada. Olha aí a glória de Deus brilhando no meio dos seus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Lázaro, ela é apresentada como a manifestação da glória de Deus, irmãos. João, capítulo 11, versículo de número 40. Eu não te falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Oh, glória ao nome de Jesus. Quando nós cremos, irmãos, nós vemos o impossível acontecer. E quando o impossível acontece, a glória de Deus brilha, a glória de Deus é demonstrada. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas só que essa revelação, ela é progressiva nas nossas vidas, para nós. Ela não é assim, tudo de uma vez. Toma aqui, toma aí, não. Deus vai mostrando devagarinho. Primeiro é a sarça ardendo lá no deserto e não se consumindo. Daqui a pouco é um mar se abrindo. Daqui a pouco é uma coisa acontecendo, é outra coisa acontecendo. Daqui a pouco é o monte, é o pico do monte fumegando, né? Então Deus vai mostrando devagarzinho, né? Quem aqui já passou experiências com Deus e daqui a pouco vem uma outra maior, e daqui a pouco vem uma outra maior, e você fala, puxa, olha, vi a glória de Deus lá, vi a glória de Deus aqui, vi a glória de Deus nessa, estou vendo a glória de Deus nessa. Oh, isso dá segurança para nossa alma, irmãos. Sabe por quê? Eu sei que se amanhã o impossível se levantar, eu vou ver a glória de Deus novamente. Ele vai se manifestar novamente. Eu vou ver, eu vou presenciar a sua glória de novo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a chegada de Jesus marca o ponto de virada da revelação da glória de Deus. Porque Jesus, escreveu Paulo, né, aos Colossenses, e chegando à plenitude dos tempos, Jesus é a plenitude da glória de Deus revelada para você e para mim. Jesus é o topo da glória de Deus revelada para nós. A viver uma vida perfeita, sem pecado, entregar sua vida na cruz, redimir a humanidade, pagou o pecado de todos nós com o seu sangue. Jesus revelou ao mundo o amor, a graça e misericórdia de Deus. Mas não parou por aí.
ele morreu, foi enterrado, foi sepultado. E quando ele ressuscitou, ele estabeleceu a sua posição como Senhor e Cristo, revelando ainda mais a glória de Deus. Glória ao nome de Jesus. E por fim, para coroar, para botar a cerejinha em cima do bolo, ele disse assim, olha, eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei sós. Eu vou mandar um companheiro para ficar com vocês. Um que tem a mesma composição minha, é a mesma matéria que eu. Eu vou deixar com vocês aqui o Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. E através desse ato de Jesus, de nos deixar o Espírito Santo, ele nos capacitou a viver uma vida dirigida, ou vivermos vidas dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, manifestando a glória de Deus para o mundo, irmãos. É para isso que Jesus deixou o Espírito Santo, né? Em resumo, a revelação da glória de Deus tem o seu ponto máximo em Jesus, mas só que ela continua. Através de quem, irmãos? Através de quem que a glória de Deus continua sendo revelada? Nós, a igreja. Como isso é possível? Como que nós somos capazes de revelar, de mostrar, de brilhar a glória de Deus? O Espírito Santo que mora em você, o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que vive em nós e nos ajuda a glorificar o nome do Pai, trazer glória para o nome do nosso Senhor a todo tempo. Glória ao nome de Jesus. Quando você obedece ao Espírito Santo, quando você submete a sua vontade ao Espírito Santo, quando você segue orientações do Espírito Santo, tudo isso está trazendo glória para o nome de Jesus, está trazendo glória para o nome de Deus. Por quê? Porque esse é o trabalho do Espírito Santo, é glorificar o nosso Senhor. É o trabalho do Espírito Santo na nossa vida, glória ao nome de Jesus. Na perspectiva pentecostal, irmãos, a revelação da glória de Deus pode ser experimentada como uma manifestação poderosa do Espírito Santo. Transforma vidas, produz frutos que são evidentes, curas, libertações, renovações da mente, avivamento. Tudo isso é a manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida que glorifica a Deus. Esse poder transformador, irmãos, não está restrito a um momento ou lugar específico, mas pode ser experimentado em qualquer lugar, qualquer momento, pelos que estão dispostos a recebê-lo. Em outras palavras, é a vós, a vossos filhos e a tanto quantos o vosso Deus ou o nosso Deus chamar, né? O movimento pentecostal que nós conhecemos no nosso Brasil, né, que iniciou-se nos princípios do ano 1900, alcançou muita gente, né? Muita gente. Alguns nós ouvimos falar pelas histórias que os nossos pastores nos contam. Alguns nós tivemos a alegria de conhecê-los, né? Talvez um pouquinho já mais de idade, tudo, mas nós conhecemos, e tudo, mas não parou lá, irmãos. Chegou até aqui, para a glória do nome de Jesus. Eu fui alcançado por esse mover do Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus, né? Não parou, não. Isso é que é bênção. Então, em qualquer lugar, aquele que está disposto, aquela que está disposta, Deus tem mais glória para revelar, Deus tem mais bênção para fazer. Só que, o que é interessante, irmãos, é que, por mais que o que nós vivemos parece ser surreal, sabe, irmãos, várias vezes, eu saio da igreja, depois de terminar um dia de trabalho, e vou para casa, pensando, Jesus, será que todo mundo tem esse privilégio e essa alegria que eu tenho de servir ao Senhor na sua casa? Será que todo mundo
que está lá fora, quem sabe você não trabalha na igreja, mas você está servindo lá fora, trabalhando lá fora, tem o seu negócio, tem sua empresa, mas independente disso, você tem a presença do Espírito Santo de Deus lá com você. Parece que nós estamos inseridos numa realidade diferente da nossa, porque o mundo pode estar caindo lá fora, as paredes estão desabando lá fora, mas nós estamos firmados numa rocha, nós estamos alicerçados em Jesus Cristo. A economia está tremendo para todo lado, mas a sua está protegida, glória ao nome de Jesus. O sistema de saúde mundial está em colapso, mas a sua saúde não. A sua saúde está na mão do Senhor, glória ao nome de Jesus. Ô Senhor, será que isso é verdadeiro? Será que isso é de verdade? É de verdade sim, irmãos. É de verdade sim, irmã. Sabe o quê? Por mais surreal que isso possa parecer, ainda vai ficar melhor. Ainda vai ficar melhor. Vai, pastor. Nós vamos fechar uns contratos melhor? Nós vamos fazer uns negócios melhor? Vai ter algumas pílulas para rejuvenescer, para a gente deixar de ter dor nas costelas e nas coisas mais aí? Não, irmãos. Nós vamos vê-lo face a face, como ele é, nós o veremos. Esses pedacinhos de glória que a gente experimenta aqui de vez em quando, não vai ter mais disso. Vai ser o bolo inteiro, vai ser a coisa toda, vai ser glória para sempre, vai ser glória todo o tempo, de manhã, de tarde, de noite. No intervalo tem glória, no meio do caminho tem glória, tá descansando, tem glória, tá levantando, tem glória. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. A glória de Deus na natureza e na sua palavra. Aqui o pastor Will faz menção de algumas pessoas que foram pessoas renomadas em comentar a Bíblia. Matthew Henry, Ravi Zacharias, Charles Spurgeon, e todos eles fazem menção da glória de Deus. Todos eles fazem comentários a respeito da glória de Deus. Olha aqui, por exemplo, no Charles Spurgeon, Salmo 19, ele faz um comentário. Ele destaca que a glória de Deus é revelada nos dois livros que Deus escreveu: a natureza e a lei. A natureza, com o seu vasto céu e as suas maravilhas cósmicas, mostram a glória de Deus, o Criador. A lei, ou a palavra de Deus, revela a glória de como santo e justo, de Deus, perdão, como santo e justo. Assim, ele via a revelação da glória de Deus como um convite para a adoração e para a obediência. Adora e obedece. As coisas que Deus fez nos deslumbram. Adore. Pode adorar. Quando você acordar amanhã cedo e ver aquele sol azul, aquele céu azul bonito, aquele sol brilhando, você estiver indo para o seu trabalho e ver o sol levantando e a coisa vai ficando mais bonita e mais bonita. E cá para nós aqui, né, irmãos, que moramos na Flórida, ô lugarzinho bonito para viver, né? Segundo o nosso pastor Zé Wellington, diz que é o melhor lugar para esperar Jesus voltar, né, pastor? Então, aí já explica tudo, né? Mas, quando você vê isso, glorifica a Deus. Agora, se lembra da palavra de Deus. Se lembra da glória de Deus aqui na palavra. Se lembra da glória de Deus quando o culto de ensino estava lá ministrando na sua alma, quando a família cristã estava lá ministrando da sua alma, e aí convida a sua alma, convida o seu ser a obedecer essa palavra e colocar tudo diante ou nas mãos do Senhor. Aí você vai ver glória brilhando na sua vida. Aí você vai ver glória sendo dispensada para todo lado. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Will destaca aqui a história de alguns homens, irmãos, alguns homens da história, né? Nós temos Jó, que com fé e perseverança, dentro da adversidade, ele mostrou a glória de Deus. Passou problema, passou dificuldade, passou no vale da sombra da morte. Ele terminou não murmurando,
não reclamando, não falando mal, mas reconhecendo que antes ele tinha ouvido falar de algumas coisas que Deus fazia ou que Deus era, mas agora ele conhece quem Deus é. Agora ele conhece a glória de Deus. Olha, quando você estiver passando lá no moído, quando você estiver passando no estreito, quando Deus estiver passando você lá no moinho para poder trabalhar na nossa vida, passando na fornalha para purificar esse ouro aí, não se deixe levar pelo inimigo das nossas almas e tentar murmurar contra Deus e reclamar de Deus e por que comigo e para que comigo. Não. Se lembre que lá no final, você, eu, nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos ver Deus se manifestar e Ele vai pagar, Ele vai dar em dobro pelos nossos problemas. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Depois ele fala de Moisés, com as suas experiências distintas, que permitiu ele ver a glória de Deus, primeira na sarça, depois no Monte Sinai, e o nosso estudo entra com mais detalhe nisso daí. Eu quero acelerar um pouquinho aqui, irmãos, nós não temos muito tempo, mas eu quero chegar na parte mais prática do nosso estudo. Depois ele fala da experiência de Isaías, né? Que ele... O tempo não era bom, né, irmãos? Isaías descreve, né, no ano que morreu o rei Uzias. Ora, esse foi o melhor rei que Israel já teve. O homem tinha acabado de morrer. Tinha acabado de tirar o Trump, quer dizer, o Uzias do poder lá. A coisa estava começando a ficar ruim, irmãos. Não era tempo de ver manifestação, de ver coisa gloriosa e tal, mas no ano que morreu o rei Uzias, ele viu a glória de Deus. Quer dizer o quê? Que para você e para mim, não importa se tiraram o Trump e botaram o Biden, se tiraram o Bolsonaro e botaram o Lula, a glória de Deus ainda pode se manifestar. Ela vai se manifestar porque Deus não depende dos tempos, das estações do homem e do ciclo econômico que está acontecendo. Quando Ele quer manifestar a sua glória, ponto final, manifesta aí, vai manifestar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, mas é momento de quebradeira. Mas Deus pode enriquecer alguém aqui no momento de quebradeira. Pastor, é momento de perseguição contra os imigrantes. Mas Deus pode assinar o seu documento nesse momento, em nome de Jesus. Pastor, é momento que as crianças estão se perdendo, o mundo está indo de mal a pior, os filhos estão se rebelando contra o pai, é verdade, mas ele pode levantar o seu filho, a sua filha, como filho abençoado, filha abençoada, submissos, abençoando o seu lar e abençoando a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele pode. Depois a gente entra na glória de Deus em Cristo, irmãos. Esses homens de Deus que passaram a história, Jó, Moisés, Isaías, tremendas histórias, tremendas manifestações da glória de Deus na vida desses homens. Mas nada se compara ao nosso Senhor Jesus. Da manifestação da glória de Deus. Da plenitude da manifestação da glória de Deus, irmãos. A glória de Cristo é uma realidade mais profunda e marcante, pois Ele é a manifestação da plenitude da glória de Deus na terra. Cristo é a revelação plena da natureza de Deus e, através de sua morte e ressurreição, Ele restaurou a nossa relação com Deus e nos deu acesso à sua glória. Glória ao nome de Jesus. Como é que Deus revela a sua glória em Cristo ou em Jesus? Existem algumas formas, está aí para nós desfrutarmos e nos deleitarmos nelas, irmãos. Olha aí, o seu nascimento, né? Foi um momento de revelação da glória de Deus, porque Deus se mostrou que estava virando carne para poder salvar a humanidade, para salvar o homem, né? Isso demonstra a glória de Deus. O batismo de Jesus, Jesus foi batizado, Deus se fez presente lá, falou: esse é meu filho. Esse é meu filho. Esse aí é gente boa.
no ministério de Jesus, durante o ministério terreno de Jesus, curou enfermos, libertou pessoas que estavam demoniadas, revelou a bondade e o amor de Deus para todo lado, irmãos. Aí está a revelação da glória de Deus. Ensinou, irmãos, as parábolas que ele ensinava. Às vezes, o silêncio de Jesus ensinava, irmãos, né? Então, quando ele ensinava, isso trazia glória para o nome do Senhor. A morte de Jesus, né? A morte de Cristo na cruz foi que pagou pelos nossos pecados. Então a glória de Deus foi revelada na morte de Cristo na cruz do Calvário. Só que ela não para por aí. Tem a ressurreição, o que veio depois da morte. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é a prova definitiva da divindade de Jesus e a glória de Deus, pois mostrou que ele é o Filho de Deus e tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre a morte. Jesus foi dado poder sobre a morte. Isso demonstra a glória de Deus. Isso demonstra a glória do nosso Senhor. Olha, irmãos, Jesus veio, encarnou, revelou a glória de Deus. Aqueles que creram em Jesus viram a glória de Deus e nele, diz a palavra de Deus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ora, então, aquilo que foi revelado, mostrado enquanto Jesus estava aqui, foi feito. Nós temos visto ainda algumas coisas que Jesus faz, verdade ou não? Nós temos presenciado, vivido, né? Só que não para por aí. Porque quando Jesus voltar, né? Quando Jesus vier como o Senhor para instaurar o seu reino de uma vez por toda aqui na terra, irmãos, aí então nós vamos ver a glória de Cristo em sua plenitude. Glória ao nome de Jesus, né? Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente fica entusiasmado, né? Porque a Bíblia fala de coisas maravilhosas que nós vamos presenciar lá, né? Muros de cristais, ruas de ouro, pedras preciosas e coisas maravilhosas, né? Eu imagino que as irmãs vão andar tudo assim, né? Oh my God! Diamante para lá, diamante para cá, coisa, pedra preciosa para lá. Coisa. Mas isso aí, irmãos, perto da glória de Deus, não é nada. Não é nada. Isso é igual asfalto aqui, é igual cascalho aqui, para nós, quando nós chegarmos e compararmos isso com a glória de Deus. Ele é a nossa herança, é isso que nós esperamos quando chegarmos lá, é essa glória dele inteira revelada para nós. Olha, eu tenho certeza, irmãos, que quando nós chegarmos lá, nós vamos olhar, nós vamos sentir, nós vamos presenciar, nós vamos falar, uau, isso aqui era realmente maior do que as palavras humanas conseguiam expressar. Não é? Vai ser assim, para a glória do nome de Jesus. Inefável, né, pastor? Glória ao nome de Jesus. Da mesma forma que João viu a glória de Cristo quando ele viu aquela cena dentro do trono e aquela coisa toda acontecendo lá no céu, e ele tentou colocar em palavras para nós, irmãos, mas camarada pode ser bom no português, no grego, no hebraico, no aramaico, no que for, mas para expressar aquilo que está acontecendo lá de verdade, é difícil, né? É difícil. Aí agora, por último, irmãos, a glória de Deus em nós. Enquanto nós estamos esperando, aguardando essa glória de Deus plena na nossa vida, que nós vamos ver Ele face a face, como Ele é, e experimentar toda a glória de Deus, ora, em nós está a presença do Espírito Santo de Deus, que nos conduz a viver resultados que trazem a glória de Deus através das nossas vidas. Jesus disse assim, em João 17, 22, eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um só, assim como nós somos um. Jesus deu a glória para que eles fossem um só, assim como nós somos um. O que Jesus estava dizendo aqui é o seguinte,
com essa glória, ou para presenciar, para demonstrar essa glória, para brilhar essa glória, nós temos que estar assim com Ele, ó. Assim como o Pai, junto com o Pai, através da palavra, através de uma vida de santidade. Temos que ter um relacionamento close com Ele. Aí nós vamos demonstrar a glória de Deus. Glória ao nome de Jesus. Como é que nós podemos fazer isso? E o pastor Wilde lista aqui 7 maneiras que nós podemos fazer. Conhecendo a Deus, irmãos. Quanto mais a gente busca conhecer a Deus, mais a gente quer servi-lo, mais a gente quer obedecê-lo, mais a gente quer glorificá-lo, mais a gente quer honrá-lo. Busque o Espírito Santo. Número 2. Se nós buscarmos ser cheio do Espírito Santo, irmão, nós vamos ter força, sabedoria para viver uma vida e trazer glória a Deus, seguindo a verdade, irmãos. Ora, se nós formos fiéis à verdade e viver uma vida de integridade, isso vai trazer glória para o nome de Jesus. Mesmo que nos custe alguma coisa, mesmo que não seja o caminho mais fácil, mas isso vai trazer glória para o nome de Jesus. Ame ao próximo. Se você amar o seu irmão, se você amar aquele que está ao seu lado, se você servi-lo, servi-la, isso vai trazer glória para o nome de Jesus. Testemunhe a fé. Compartilhe do que Deus tem feito na sua vida. Compartilhe das bênçãos que o Senhor tem feito na sua vida. Glória ao nome de Jesus. Isso traz glórias para o nome de Deus. E busque a santidade. Em último, Pedro escreve à igreja dizendo: sois santos porque eu sou santos. Sou santo, perdão. Essa foi o que o Senhor disse. Então, o Senhor nos convida a sermos santos. O Senhor nos convida a vivermos uma vida consagrada, com santidade, porque isso vai trazer glória para Ele. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, tem 2 versículos aqui que nós devemos ler e concluir esse estudo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E enfim, eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Esses versículos nos mostram que, como seguidores de Cristo, nós somos transformados pela glória de Deus e somos chamados a viver juntos em unidade, exibindo a glória de Deus para o mundo em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, quando a gente começa a conhecer mais a Deus, a entregar os nossos caminhos para Jesus, Deus começa a se glorificar na nossa vida. Aquele que usava de palavras torpes já não usa mais. Isso é glória para o nome de Jesus. Aquele casal que estava por um fio, irmãos, quase acabando. A coisa estava quase que insustentável. E Deus restaura aquilo. Glória para o nome de Jesus. O filho que estava perdido, a filha que estava perdida. E o Espírito Santo vai lá e toca nele, toca nela. E volta, faz uma reviravolta e traz de volta e coloca na casa para servir ao Senhor e começa a dar fruto. Isso traz glória para o nome de Jesus. Tudo isso, irmãos, tudo isso faz parte da minha e da sua vida. São as demonstrações de glória que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus busca fazer através das nossas vidas. Se nós buscarmos nos achegar mais a Ele e darmos liberdade para Deus trabalhar mais na nossa vida, o mundo vai ver mais a glória de Deus através de nós, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Se os irmãos quiserem estar em pé, vamos orar e agradecer ao Senhor pelo ensino desta noite. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, te damos graças, Senhor, pela tua presença neste lugar, Senhor, pela tua glória neste lugar, Senhor. Obrigado, Jesus, por este estudo, por ter falado conosco através do teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor amado, a viver tudo isso, Senhor, que recebemos da tua parte. E, Senhor, como o teu estudo nos instrui, trazer glória para o teu nome, Senhor. Glorificar o teu nome em tudo e tudo na nossa vida, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no precioso e maravilhoso nome de Jesus. Amém.